Graça e paz, queridos irmãos, amigos que nos acompanham pelo YouTube nessas breves mensagens que gravamos habitualmente, semanalmente. Hoje nós vamos meditar sobre um tema muito conhecido que é a Bíblia. E o Salmo 119, verso 115 diz: Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A Bíblia é a palavra de Deus e, por ser assim a palavra de Deus, é o livro mais importante. Não é apenas o livro mais lido e mais vendido no mundo, mas é o mais importante. E mais importante ainda é que, para um verdadeiro cristão, a Bíblia é a sua magna Constituição. Acima de uma Constituição federativa, acima de uma Constituição da denominação, acima de qualquer outra palavra. Por isso que quando um livro é muito apreciado, muito lido, muito amado por uma determinada pessoa ou por um determinado grupo, se diz assim: esse livro é a Bíblia de fulano, ou esse livro é a Bíblia de tal segmento. Como existe a Bíblia dos Espíritas, é o Evangelho de Kardec, como existe o Alcorão, que é a Bíblia dos muçulmanos, e assim por diante. A Bíblia, a palavra de Deus. A Bíblia tem esse nome Bíblia, que vem de Biblios, na grego, que significa livros. São 39 livros do Antigo Testamento, ou seja, escritos antes de Jesus Cristo, e 27 livros do Novo Testamento, escritos após Jesus Cristo. Mas todos eles foram escritos no período ainda apostólico, ou seja, no período em que viveram os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia, portanto, é a maior autoridade do cristão. E para falar sobre a Bíblia, a própria Bíblia fala sobre ela mesma, não é? No caso, o Salmo 119, que é o texto básico que nós tomamos hoje, o Salmo 119 é um salmo que tem 176 versículos. Quer dizer, é o maior texto da Bíblia em si. Não há nenhum capítulo a ele comparado e não há nenhum salmo maior do que esse. Assim, ele fala nesses 176 versículos, basicamente em todos eles uma referência à palavra de Deus, chamando a palavra de Deus de estatuto, chamando a palavra de Deus de preceito, de mandamentos, de conceitos de Deus, de ensino de Deus, coisas dessa natureza assim, similares, não é? Enfim, a Bíblia mesmo fala de si mesma, porque ela é a palavra de Deus. Portanto, estudar, meditar, conhecer a palavra de Deus é principalmente praticá-la, deve ser o ápice, deve ser a gana de todo cristão verdadeiro, querer conhecer mais e mais da palavra de Deus. Mas não adianta também conhecer se não praticá-la. Como disse Jesus, errais não conhecendo as Escrituras, porque são elas que dão testemunho a respeito de mim. Então, esse é o objetivo maior das Sagradas Escrituras, é apresentar Jesus Cristo, o Deus Filho, como único e suficiente Salvador. Como diz João, no primeiro versículo do seu Evangelho, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E todas as coisas foram feitas por meio da palavra, e sem ela, ou sem a palavra, nada do que foi feito se fez. Então isso é uma coisa realmente muito importante, porque esse é o objetivo principal da Bíblia existir, essa carta de Deus para o homem, é apresentar Jesus Cristo. João mesmo, quando escreveu os Evangelhos, que tem 21 capítulos, ele encerra o seu capítulo falando sobre a importância daquilo que foi escrito. E também no capítulo 20, no versículo 21, ele também fala a mesma coisa, mais ou menos assim. Ora, se fosse escrever tudo que Jesus fez e ensinou,
Em nenhum livro do mundo comportaria, nenhum livro do mundo caberia o registro de todas essas coisas. No entanto, aquilo que foi escrito é o suficiente para que você saiba quem é Jesus e creia nele. E crendo, você tem a vida em seu nome. Portanto, esse é o objetivo último e principal da palavra de Deus. É a revelação especial que contém essa palavra sobre Jesus Cristo, que é a revelação magna, a revelação maior das revelações que Deus fez ao homem. Ele mesmo se revelou. Deus se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Isso realmente é maravilhoso. Portanto, a palavra de Deus é para ser estudada, meditada e, sobretudo, praticada. Porque quem faz assim, pratica a palavra de Deus, é um homem temente a Deus. Porque o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Portanto, é a essência de toda a sabedoria conhecer a palavra de Deus, conhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Esse é o objetivo maior. Muitas coisas poderíamos dizer, dissertar e falar sobre as Escrituras, sobre cada um dos livros, sobre tantas coisas, por quem, quando e quem escreveu esses livros e por que ela é um livro inspirado, etc. Tem muitas coisas para discernir e falar sobre a própria Bíblia. A própria Bíblia também se fala, ela mesma se revela. Mas, meus amigos, hoje nós ficamos por aqui. Quero que você grave o objetivo maior de se conhecer a palavra de Deus, para que se conheça Jesus Cristo e, crendo nele, tenha a vida eterna. Que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Pastor Silas Rebouças Nobre, assista, nos acompanhe no YouTube. Nós temos outras palavras e outras mensagens para você. Fica na paz de Jesus.